Para você que não sabe, para você que sabe também, já lançou o Behavioral Economics Guide de 2022, que é o guia de economia comportamental desse ano aqui. É um guia anual e ele vem com uma série de artigos bem conceituados e de grandes cientistas dessa área do mundo inteiro. E eu vou comentar aqui sobre o segundo artigo, um dos primeiros lá pelo menos. O título é A Review of Emerging Trends in Self-Control and Goals, Introducing the Fresh Framework, que em português ficaria uma revisão das tendências emergentes em autocontrole e metas, apresentando a estrutura Fresh, que são de duas cientistas, uma delas chama-se Kathleen Vosch, da Universidade de Minnesota, que é uma psicóloga e economista comportamental, e também da Anvi Shah, os nomes são difíceis, né? Da Universidade de Toronto, e essa aqui é da área do marketing. Segundo elas, o guia de economia comportamental esse ano está indo muito para o lado do estudo sobre autocontrole e também conseguir cumprir objetivos. E elas decidiram, para ser um dos primeiros artigos desse guia, para contribuir, sendo um dos primeiros artigos desse guia, falar sobre esse tema, autocontrole, e também sobre cumprimento de objetivos. E elas fazem isso desenvolvendo o que elas chamaram de 5 fatores-chave, que é esse FRESH que tem lá no título. É uma sigla que significa fadiga, lembretes, facilidade, influência social e hábitos. Então elas vão escrever sobre esses conceitos da ciência comportamental, como que eles influenciam o nosso autocontrole e o nosso cumprimento de objetivos, e elas ainda fazem todo o final do artigo trazendo um tema de sustentabilidade, que está sendo super relevante para os artigos e para a discussão científica global. O primeiro tópico abordado nesse estudo, nesse artigo, é a fadiga. E para isso trazem um conceito bem conhecido que é a depredação do ego, ou então o esgotamento do ego. Só que eles fazem uma divisão. Eles separam o esgotamento do ego para o que eles chamaram de fadiga de decisão. Qual que é a diferença dos dois? O esgotamento do ego, ele é, segundo o próprio artigo, o suprimento limitado de força de vontade que pode dificultar os esforços de autocontrole, quanto mais as pessoas enfrentam tentações de resistência. Então, é a ideia de que nós temos uma energia mental limitada que cada vez que nós exercitamos o nosso autocontrole, que é decidir por postergar o prazer, tomar decisão responsável, essa energia é gasta. Então, a gente tem uma quantidade limitada de decisões com influência de autocontrole que a gente consegue tomar ao longo do dia. E aí, o que eles trazem como fadiga de decisão são os esforços cognitivos e mentalmente desgastantes associados a tomar decisões repetidas, que seria um conceito aparentemente mais abrangente, na ideia de que simplesmente tomar decisões, mesmo que você não esteja usando o seu autocontrole, elas acabam trazendo fadiga mental e física no final das contas também. E claro, elas trazem uma série de exemplos de artigos científicos demonstrando isso que elas estão falando. Então elas trazem um que mostrou que médicos, ao final do dia, são mais propensos a prescrever medicamentos analgésicos, mesmo em situações que não poderia ter outro tipo de tratamento. Que é aquela ideia que ao longo do dia, no início do dia, quando você está com mais energia, mais potência, você toma decisões em que você consegue pensar e elaborar mais, e você vai ficando cansado ao longo do dia, e até sim, os médicos tomam decisões que às vezes não são as melhores para seus pacientes. Então, às vezes, um problema que poderia ser resolvido de uma maneira mais saudável, acaba sendo resolvido com o analgésico que o médico passa, porque ele está cansado. Lembrando que isso não é consciente, não é o médico que é a pessoa ruim, ele está simplesmente esgotado com a depredação do ego e também com essa que eles chamaram de fadiga de decisão, ele acaba tomando essas decisões aí. Também trazem um estudo mostrando que o mesmo acontece com analistas financeiros ao longo do dia, conforme eles vão tomando decisões e previsões acerca do mercado financeiro, elas vão piorando sistematicamente. E um ponto legal que esses artigos aí também viram é que por volta do meio-dia, as decisões voltavam a ter um nível de acerto maior, voltavam a ser boas comparativamente com o final do dia. Então o dia começa, as decisões vão no nível de alto acerto, aí começa a cair, chega meio-dia, elas voltam a melhorar um pouco e começa a cair até o final do dia. Eles hipotetizam que isso tem a ver com o almoço, tem a ver com a hora que você se alimenta. Então você parar para você respirar e para você comer, recarregar as energias,
tende a ser uma boa forma de você manter as suas decisões e o seu trabalho bem feito. Essa, inclusive, é uma das conclusões dessa parte aí de fadiga do artigo. Decisões especificamente as cognitivamente desgastantes podem ser cansativas e afetar a qualidade das decisões posteriores. Beleza. E também, que eu acabei de falar, que você conseguir reservar um tempo para restaurar os recursos cognitivos, mesmo que apenas por alguns minutos, pode aumentar a sua capacidade de autocontrole. Depois de explicar os conceitos da ciência comportamental relacionados à fadiga, o artigo começa a relacionar isso com o tema de sustentabilidade. E como ele faz isso? Eles falam sobre como as pessoas desperdiçam comida. Eles trazem a informação que cerca de 35% de todos os alimentos são desperdiçados nos Estados Unidos. Esse número eu teria que ver, que não fala no artigo, seria interessante ver se isso daí é um número relativo a apenas famílias, a pessoas civis, e não está considerando empresas, porque a quantidade de desperdício alimentar por empresas e mercados tende a ser maior do que de famílias. Aí teria que ver esse número, mas trazem esse número aí, é uma quantidade relevante de comida desperdiçada. E aí eles trazem também pesquisas de marketing que mostram que 85% dos consumidores não têm um plano para a janta apenas algumas horas antes da refeição. Então, quando pesquisaram aí, a pesquisa recente, de 2018 inclusive, viram que a maioria das pessoas, 85% delas, quando perguntam para elas, sei lá, às 5 da tarde, ou às 4 da tarde, você vai jantar o quê? A pessoa não sabe de onde vai vir a comida, não sabe o que vai ser, não sabe se ela vai comprar, se ela tem comida em casa para cozinhar. E o que isso gera? Isso acaba gerando desperdício de comida. Pois, por não ter esse planejamento alimentar, a pessoa pode acabar indo pelo caminho mais fácil, que é optar pelos alimentos convenientes, de supermercado, então de restaurante, que geralmente geram mais desperdício, seja de plástico, seja da sacola, etc. Além de que, como o assunto é desperdício de comida, eles também hipotetizam que a pessoa, quando acaba comendo fora, ou então pedindo comida de fora porque está cansada por causa do dia que ela passou, ela acaba deixando de cozinhar, e isso pode levar os alimentos que estão na geladeira a estragarem. Portanto, se conseguirmos ter uma rotina mais saudável, em que nós não ficamos tão cansados com a nossa rotina, em que a gente tem as pausas para respirar e para se alimentar, a gente acaba tendo sim menos desperdício de comida, de acordo com o artigo. A ideia de lembretes é outro conceito da economia comportamental que esse artigo pega para falar sobre autocontrole e também de cumprimento de objetivos. Já foi visto em vários estudos que você, por fazer algum lembrete para a pessoa, você acaba conseguindo tornar a decisão dela um pouco melhor. Lembrando daquele comprometimento que ela fez, ou então que está na hora de fazer tal coisa. Isso aí se mostrou muito eficiente na economia comportamental. O simples ato de você lembrar a pessoa, fazer um pequeno nudge nela. E o artigo traz um estudo bem interessante como exemplo, um estudo recente, 2020, em que durante 6 meses eles fizeram lembretes com algumas pessoas que queriam fazer dieta alimentar mais saudável. E aí eles descobriram que apresentar um lembrete visual ajudou elas a cumprir o objetivo de perder peso. E a parte que eu achei interessante, provavelmente eles também, provavelmente você vai achar, é o lembrete visual que foi enviado. Eram esculturas de um artista, Alberto Giacometti, que ele retrata o ser humano como sendo muito magro. E isso que é interessante da economia comportamental, porque provavelmente se me falassem dessa ideia, eu criticaria, pensando, putz, mas você vai ficar mandando fotos de seres humanos magros para uma pessoa que quer emagrecer, isso pode gerar pressão, pode gerar depressão, então será que é bom, não é? Depois eu vou pegar esse artigo para ler ele individualmente, para ver como é que foi feito, mas segundo o que está no Behavioral Economics Guide, ele deu certo, conseguiu essa galera atingir mais objetivos quando viam essas imagens de pessoas magras. Outra coisa importante sobre lembretes que eles trazem no artigo do Behavioral Economics Guide é que eles funcionam bem para objetivos de longo prazo, porque a literatura da ciência comportamental vê que quanto mais longo o objetivo, mais dificuldade a pessoa tem de se manter motivada para conseguir alcançar ele, porque ela não vê resultado. Demora muito para a pessoa ver o resultado, então ela se desmotiva. Isso aí é fácil de você conseguir visualizar. Agora eles percebem que quando você faz essa abordagem de lembretes, para a pessoa se lembrar dos motivos dela, para a pessoa lembrar o que motiva dela, assim, de vez em quando, ajuda muito. Faz voltar aquela motivação que tinha só no início e que voltaria a ocorrer apenas quando chegasse ao objetivo. Então você está trazendo pequenos pontilhadas de motivação ao meio do processo. E mandaram bem aqui na parte que fala sobre os lembretes no artigo, que eles até pontuaram
em quais momentos e de que forma que eles são mais eficientes. E aí trouxeram 3 situações, 3 pontos, né? Bem, lembretes, essa abordagem de você lembrar a pessoa do objetivo dela ou então do que ela precisa fazer, funciona muito bem para as pessoas que já estão motivadas com um objetivo específico. Então não adianta você mandar um lembrete de dieta para alguém que não está motivado a fazer dieta, que não tem esse desejo. Então funciona para pessoas que têm o desejo de realizar a dieta, seja lá qual for o motivo dela. Em momentos oportunos e personalizados, isso é um ponto muito legal que tem se desenvolvido bastante nos últimos anos, que é você fazer o nudge, fazer o lembrete no momento certo. Não adianta você mandar para a pessoa um lembrete de que ela tem que almoçar de maneira saudável quando for 3 da manhã. O ideal é que você mande no momento mais propenso para aquela decisão que vai fazer a diferença. E um terceiro ponto que eles acharam interessante, essa ideia dos lembretes, é em momentos de inércia. E eles dão um exemplo da situação da Netflix, que quando você está vendo uma série durante muito tempo, você não mexe na Netflix, no controle, no computador, durante muito tempo, ela te manda a mensagenzinha, você ainda está aqui? E isso ajuda você a quebrar a inércia. A pessoa pode até se perguntar se ela já não assistiu demais e fazer outra coisa. Outro também que está acontecendo, que é no TikTok. Agora eles botam mensagens, quando a pessoa está usando há muito tempo, aparece um vídeo do próprio TikTok falando para a pessoa que é importante ela ir ao ar livre, que é importante ela fazer outras coisas, ler livro. Isso aí são lembretes para você quebrar a inércia e realmente parece ser muito bom. O artigo também fala sobre esse nudge dos lembretes e atrela isso à sustentabilidade. Nossa, não consigo falar nem de perto. Sustentabilidade. E ele faz isso como? Ele dá o exemplo de um estudo que persuadiu as pessoas a escolherem alimentos produzidos com menores emissões de gases de efeito estufa, usando dicas visuais e verbais para deixar claro o impacto ambiental. E aí é fácil de entender. A pessoa, quando vê um produto afirmando que produz mais ou menos gases de efeito estufa, ela tende a gostar mais ou menos daquilo. Teve toda uma onda aí de produtos verdes, né, entre várias aspas, dizendo que são saudáveis, que são naturais, que são bons para o meio ambiente, não prejudicam. Isso sim molda um pouco o comportamento do consumidor. Um dos exemplos mais interessantes que o artigo dá dessa parte de lembrete com sustentabilidade é um que no produto não aparecia tipo uma nomenclatura complicada. Disso aí eu nem sei de dar um exemplo, mas o que eles mostram no produto é em tempos de consumo de lâmpada elétrica, porque é uma coisa que está no cotidiano de alguém, então ela vê lá o tempo de minuto de lâmpada elétrica, é fácil você comparar, então devia aparecer o desenho de uma lâmpadazinha, quanto de gasto de energia daquela lâmpada gastaria para fazer aquele produto, e aí você pode ter putz, eu acho super legal isso. Se fosse, imagina que você entra no mercado e todos os produtos têm isso. Você consegue comparar o quanto de energia foi gasto para fazer todos eles. Isso te dá um pouco mais de transparência para o consumidor entender o quanto está sendo gasto para fazer aquilo que ele está consumindo, e às vezes tem um que é melhor que o outro, que houve menos gasto, foi menos agressivo ao meio ambiente. Legal. Outro tópico do artigo foi o da facilidade, e isso a economia comportamental aborda demais. É um dos principais nudges, é o da facilidade e simplicidade. É um conceito muito aceito já, de que quando você deixa tomar a decisão mais fácil, a pessoa tende a fazê-la. Quando nós temos várias opções, e uma delas é nitidamente menos custosa, não pensando em dinheiro, mas pensando em a facilidade mesmo, a pessoa tende a seguir por ela. Beleza. Para explicar esse conceito, o artigo traz o clássico Save More Tomorrow, que é um programa de aposentadoria, e ele trabalha muito com o viés do status quo, que as pessoas tendem a não gastar energia quando não está havendo alguma necessidade para elas. E aí segue pela aposentadoria que já vem de maneira automática, você não tem que fazer quase nada, você simplesmente, eles invertem o jogo. Em vez de você ter que agir para começar um plano de aposentadoria, você na verdade agora tem que agir para sair dele. Então, como muitas pessoas não acabam seguindo pela inércia, seguindo pelo status quo, ela acaba não saindo, sendo que ela tem toda a liberdade de fazer. Por isso que é um conceito de facilidade. E o outro que eles trazem é o das inovações digitais.
como está muito fácil você conseguir ter alguns tipos de comparativos, algumas ferramentas que antes eram mais complexas, a gente consegue fazer muito mais coisa. Eles dão esse exemplo aí das inovações digitais para aqueles aplicativos que te dão feedback de corrida, de comportamento, de atividade, tem vários. Tanto para você conseguir ver e medir o quanto você está gastando seu tempo com redes sociais, até para você conseguir ter lá a sua série de exercícios da academia. Esse último, inclusive, eu tenho muita vivência no sentido de que eu só comecei a conseguir ter uma vida de academia, de conseguir evoluir lá, quando começou a ter os aplicativos de academia, porque antes eu confundia todos os brinquedos lá dentro. Supino reto inclinado, sei lá o que da perna, leg press 45 graus. Eu nunca gravava o que era, então era sempre uma situação chata eu ter que pedir pro instrutor lá me explicar tudo do zero, porque eu sempre esquecia, não confundia tudo. Aí eu comecei, na verdade, antes dos aplicativos, comecei a usar o bloco de notas do celular para anotar. Leg press 45 graus, é aquela que parece que você fica que nem uma sanfona empurrando para cima. Mas agora com os aplicativos de academia, que já vem lá com vídeo, com tudo, essa facilidade me ajudou muito a manter uma rotina saudável. O artigo une o tópico de facilidade com sustentabilidade, falando de um estudo com mais de 200 mil residências e 8 mil empresas. Artigo super recente de 2021. E o que eles viram? Quando eles botavam lá a opção padrão sendo um plano de energia mais ecológico, mesmo que um pouco mais caro, essas famílias e essas empresas aderiram mais a esse plano mais ecológico. E como que funciona essa opção padrão? As pessoas iam lá fazer o cadastro, fazer o plano delas de gasto de energia, e o que já vinha lá pré-selecionado era um que era ecologicamente bom. Ele era bom sustentavelmente. E aí, para a pessoa sair dele para ir para um outro que é pior nesse sentido, ela até ia pagar menos. Só que, por já estar lá, a pessoa automaticamente considera aquilo como sendo um padrão que a maioria dos usuários estão usando. E aí elas decidiam, na maioria das vezes, manter esse padrão. Afinal, se a decisão é complexa, o que vale mais? Esse dinheiro aqui que eu vou economizar ou o meio ambiente? É difícil de você eleger isso, ainda mais quando é um assunto que você não está no meio. Então, se você é um ativista, claro que você vai sempre escolher pela opção mais ecológica. Ou então, se você é uma pessoa que ativamente não se importa com isso, você vai pela opção mais barata. Mas a grande maioria da população está sempre no meio termo, está sempre lá eu nunca pensei a respeito, o que eu faço? Ela acaba não querendo pensar no assunto, vai pela opção que já estava marcada antes e só assina. Então, isso aí, pensando num bem-estar social em que o meio ambiente é preservado, é bom sim você deixar essa opção como pré-marcada. Outro tópico do artigo é o da influência social. Se você já leu alguma coisa, qualquer coisa sobre um conhecido efeito manada, você sabe mais ou menos o que é influência social, você sabe mais ou menos que nós somos muito influenciados pelo comportamento de outras pessoas. E o artigo traz um estudo de 2019, esse artigo está de parabéns, só estudo recente, de 2019, em que participantes queriam melhorar suas metas de poupança. E eles viram que os participantes que recebiam um monitor, uma pessoa, para acompanhar o progresso da meta financeira, desse objetivo aí de poupança, tiveram resultados muito melhores. Conseguiram aumentar suas economias em 36%. Esse é outro artigo que tem que ler depois na íntegra. Simplesmente por ter uma pessoa que botaram lá para ficar acompanhando o seu progresso, já fez você se sentir mais motivado por saber que tem alguém lá se importando com você, ou então te observando, verificando tudo. E ainda viram que os poupadores os monitores estavam mais conectados socialmente com outros membros da comunidade lá desses poupadores, tiveram maiores aumentos ainda, melhores resultados na meta. Então, quando a pessoa que estava te observando ainda era influente naquele meio que você estava, isso significava ainda mais. E agora falando sobre o tópico de influência social e atrelando isso ao tema de sustentabilidade. Agora o artigo brilha, porque eu achei sensacional que eles falaram sobre isso. Primeiro, eles trazem 3 estudos, um de 2012, um de 2013 e um de 2020, afirmando que, na questão de energia, os vizinhos podem influenciar significativamente a adoção de tecnologias energeticamente eficientes,
como painéis solares, por exemplo. Ou seja, a sua escolha de ser mais sustentável no seu gasto de energia tem influência de outras pessoas, especificamente as que moram perto de você, os seus vizinhos. E aonde que isso leva os autores do artigo? Eles vão por um caminho explicando, com base em estudos de 2010, dois estudos de 2010, de que essas escolhas sustentáveis, elas são muito motivadas por causa de status. Eles até afirmam que uma das grandes motivações para a pessoa ir por caminhos sustentáveis tem a ver com o efeito halo, que é um efeito em que quando você vê uma característica muito positiva de uma pessoa, você tende a aumentar outras características que você não visualizou ainda. Então, se você vê uma pessoa que, nossa, olha como ele é sustentável, olha como ela é sustentável, recicla o lixo, usa aqueles painel solar para fazer energia limpa. Então, tende-se a, de uma maneira não consciente, atrelar outras condições positivas para aquela pessoa, se você considerar essas condições como positivas, né? A energia sustentável, etc. E aí as pessoas começam a supor que aquela pessoa é também inteligente, é também uma pessoa de bom coração, e por aí vai. Mesmo que ela não tenha feito nada que demonstre isso. E ainda trazem a sugestão de empresas que prezam por isso, ou então que trazem esse tipo de energia sustentável, deem bottoms, deem adesivos verdes para aqueles 10% dos seus clientes que mais compraram coisas sustentáveis ou então que mais usam energia limpa, alguma forma você trazer um ranqueamento para trazer aí um senso de exclusividade para a pessoa e ela ter a possibilidade de mostrar, botar a camisa, dizer que olha como eu sou sustentável, e isso pode levar a outras pessoas em volta querem fazer isso. No exemplo do artigo, inclusive, a ideia seria botar na casa da pessoa algum tipo de símbolo demonstrando que ela está seguindo esse padrão de sustentabilidade energética. E nem está no artigo, mas eu ainda adicionaria que seria possível, vindo da empresa, da instituição e não da pessoa, até aliviar um pouco o lado dela, não parecer que ela está se achando, e sim poder usar o discurso de que, putz, a empresa ela sempre dá esse símbolo para todos os 10% mais sustentáveis, e aí a gente ganhou e tá aí, tipo, não é a gente, a empresa está querendo demonstrar e até divulgar ela como uma empresa, e aí, poxa, acho que é um bom para todo mundo, para a empresa, para a pessoa, para o bairro, gera uma competição, espero que amigável e saudável, temos que testar, para trazer uma sociedade mais sustentável, ao menos em alguns pontos. Não deve salvar o planeta, mas deve ajudar um pouco. Pronto, o último tópico que o artigo analisa é o de hábitos, o que é sempre um desafio. Sempre é difícil falar sobre hábitos porque é difícil você mensurar, nem todo mundo considera como sendo a mesma coisa, tanto que a primeira coisa que o artigo faz, mentira, eu não acho nem a primeira coisa, mas a primeira coisa que eu anotei é a definição que o próprio artigo dá do que é um hábito. Eles usam a referência de Wood, de um artigo de 2022, que diz: hábitos, por definição, são ações desprovidas de deliberação consciente. E aí gera outras dificuldades de entender o que são hábitos, porque o que é consciência? Que momento que essa pessoa está ou não está consciente? A neurociência afirma que, assim, alguns neurocientistas afirmam que a consciência é o tempo todo, você só não está consciente quando você está em coma. Até quando você está dormindo, você está consciente, porque como é que você acordaria com um barulho se você não tivesse consciente? Então a gente tem que diferenciar o que é essa consciência. Às vezes pode estar querendo dizer que a consciência é a ativação da cognição para aquele foco. Aí faz um pouco mais sentido. Isso quando a gente está dormindo a gente não tem de fato. Viu como é complicado, velho? Não é fácil não ser cientista. Você tem que definir todas as coisas aí para conseguir fazer uma pequena afirmação. E é por isso que eles referenciaram um outro autor. Ó, a definição que esse cara dá é essa. E vamos seguir com essa daqui. Porque se a dele funcionou, vamos com ela. Mas não é uma definição ruim, não. É só que eu sou chato, talvez, não sei. Bem, aí um ponto interessante que elas trazem sobre hábitos e autocontrole é que a pessoa que já tem uma alta condição de autocontrole, ela também tem mais flexibilidade para conseguir mudar os hábitos, criar hábitos novos para ela. E quando se percebe, isso até parecia um pouco óbvio. A pessoa com uma alta capacidade de autocontrole, ela consegue tomar decisões muito centradas, ela consegue fazer o que para muitos é difícil, ela consegue não gastar dinheiro todos os dias, ela consegue não comprar pizza quando está estressada, porque ela tem um autocontrole. E por isso, para ela, realmente tende-se a ser mais fácil criar novos hábitos. Criar hábitos novos é difícil até você conseguir deixar ele num nível que se transforma na sua rotina. Então, para a pessoa com autocontrole, ela consegue ir forçando ela a seguir aquele hábito, seguir até virar de fato um hábito e entrar na rotina dela.
E isso é sempre um desafio muito grande da economia comportamental, da ciência comportamental, criar hábito para as pessoas, porque é um agente, um terceiro, um arquiteto de escolha, alguém do governo, alguém que faz política pública, ou então alguém da empresa que quer moldar o comportamento das pessoas, gerar hábitos em outras pessoas. É difícil isso. Então, uma das considerações que eles trazem também de um estudo de 2021 é que a intervenção para gerar hábito funciona muito mais quando é conscientemente a pessoa querendo criar essa intervenção para o hábito dela. Então, você tentar alguma intervenção comportamental, modificar, tomar decisão, modificar a arquitetura da escolha, sem que as pessoas que você quer impactar saibam disso, é muito mais difícil gerar um hábito novo nelas do que quando você convida elas para trabalhar junto com você e de maneira transparente você ajudar elas, dando ferramenta para elas conseguirem modificar os próprios hábitos. Ah, vai ser sempre assim? Não, vai ter vezes que você consegue modificar o hábito de várias pessoas mudando uma coisinha e aí funciona para todas elas. Mas aqui são hipóteses. Afinal, essa parte de hábitos ainda tem muito que crescer porque realmente estudar hábito é muito difícil. E nessa parte de hábitos, a forma que trouxeram para falar sobre sustentabilidade, de alguma maneira que pode ajudar a ser pessoas mais sustentáveis, eles trouxeram um estudo de 2015 em que o uso de um dispositivo inteligente reduziu o uso de gás natural em cerca de 10% e o uso de eletricidade em cerca de 18%. E aí o diagnóstico seria que quando temos algum tipo de facilidade, algum tipo de forma em que o hábito se instaura automaticamente, é muito mais fácil ser atrelado. O que para mim parece uma coisa meio óbvia. Mas é isso, essa parte aí de hábito com sustentabilidade acho que foi a parte que menos brilharam no artigo. Não é ruim, mas foi a parte que menos brilharam. Então esse foi um artigo que traz uma revisão bibliográfica sobre esses 5 temas aí, que é a fadiga, os lembretes, a facilidade, a influência social e hábitos. Ainda atrelou eles com sustentabilidade. Foi escrito de uma maneira muito boa, eu gostei bastante dele. E ele traz muitos artigos recentes, isso é muito bom. Eu gosto desse tipo de revisão que serve para você atualizar as pessoas. Trouxeram muitos estudos legais e ideias muito interessantes. Então esse artigo aí eu considero como uma leitura muito boa. Se tiver interesse em ler na íntegra, tá aqui o link lá do guia, é só você procurar o título que eu falei, o título está aqui na descrição também, o título do artigo. E é isso, espero que os outros artigos do guia sejam tão bons quanto esse, mas devem ser, o guia geralmente traz artigos muito bons mesmo. Se te ajudou, se você gostou, faz aquele Paranauê geral aí, clica, curte, se inscreve, compartilha, manda dinheiro, não sei, faz aquele Paranauê normal aí. Eu não gosto de pedir não, mas falam que tem que pedir, então tô me rendendo aqui a normas sociais. É isso. Tchau.